da Silva, quando cá veio, também gostava de ficar no lado da mesa de pé, falava melhor, também me sinto melhor a falar de pé, e vou tentar não ser muito demorado, que é também para não esmaçar muito, mas vou aproveitar para contar 2 ou 3 histórias daquilo que me lembro do nosso relacionamento sobre o Agostinho da Silva. Não é? Hoje o Joaquim estava a dizer que nós fomos fazer um passeio pelo Tejo e ele estava-me a lembrar de como estava a pensar, não é? Como é que teria sido no século XV, em 1415, quando o Dom João I se refugiou em Portugal depois da morte da Filipa de Lencastre e veio fazer o período de nojo aqui a Alhes Vedras, e dizem as crónicas do Gomes e Anos de Zorara que a intelita geração, não é? Traziam o Dom Duarte, o Dom Pedro, o Dom Fernando, o infante, o Henrique, a grande figura dos descobrimentos, que era filho do Dom João I, vieram ter aqui com o pai porque havia ali uma indecisão sobre a expansão ultramarina. Não é? E então a expansão ultramarina começou precisamente com aquela ida à Ceuta, e portanto foi aqui, mais ou menos neste sítio, talvez ali mais para o Largo da Graça, que o Dom João I deu. Havia ali um diferendo na discussão entre os nobres, se haviam de ir para Ceuta, se não haviam de ir para Ceuta, e depois os filhos vieram de Lisboa e vieram aqui, e então deram autorização, o Dom João I deu autorização então para se ir para Ceuta. Bem, não vamos discutir se a decisão foi bem tomada ou não é verdade, mas a verdade é que foi assim. E portanto não há nada como realmente, como se costuma dizer, e lá fomos para Ceuta. E então também estava a ver, quer dizer, até estava a pensar, fomos buscar os amigos a Lisboa para vir aqui, assim, bem, isto se calhar estamos outra vez num período de descanso. Mas então, o Agostinho da Silva veio a Alhes Vedras em 1989, foi convidado para vir ao 3º aniversário da CACAV e deu uma conferência que depois foi gravada e foi passada para livros, como vocês sabem, um livro que se chama Namorando o Amanhã, e que teve a curiosidade de, quer dizer, de nos deixar, portanto, 1989, 2008, 19 anos, não é? Desde esse tempo, houve um conjunto, de facto, a herança do Agostinho da Silva foi muito grande. E o Agostinho da Silva deixou-nos aqui um conjunto de pistas de reflexão. Aliás, isto naturalmente depende sempre da sensibilidade de cada um e daquilo que cada um privilegia e que de alguma forma descodifica nas palavras que tenta ouvir. Tivemos a ouvir o Agostinho da Silva e, portanto, vimos como é que, mais ou menos, podemos verificar qual era a mensagem do Agostinho. E, portanto, de qualquer maneira, quer dizer, quer se goste, quer não, era um homem, de facto, que tinha o dom da palavra, não é? E que deixava apaixonadas as pessoas que o ouviam. E foi mais ou menos, eu penso que foi isso mais ou menos que nos aconteceu. Nós, o Agostinho da Silva veio aqui, falou connosco, confraternizámos um pouco, e a verdade é que depois daí houve sempre um conjunto de coisas que vieram umas atrás das outras e as iniciativas nunca mais pararam. Nós, depois do Agostinho da Silva vir a Alhes Vedras, fomos fazer uma visita à casa dele, à casa do Agostinho da Silva, porque até houve aqui, há uma amiga ou um amigo nosso aqui em Alhes Vedras, que é casado com uma brasileira, e essa amiga, uma vez estávamos a conversar na rua, e ela disse: o Agostinho da Silva recebe as pessoas lá em casa e gosta de falar com as pessoas. E então a gente pensámos em falar com o Agostinho da Silva. Mas quando lá chegámos, ele tinha tido um problema alimentar, tinha comido uns camarões que não estavam bons. E depois, enfim, não podemos falar do Agostinho da Silva, não fomos recebidos. Mas aconteceu naquela altura fazer uma viagem até ao Brasil, e quando vinhamos de Manaus, da capital do estado da Amazónia, para São Salvador da Bahia, quando entramos no avião, o avião estava completamente vazio. E eu tinha o bilhete do avião, entrei no avião, ia à procura do meu lugar, quer dizer, o avião estava vazio, mas precisamente naquele lugar em que eu tinha o número do bilhete estava uma pessoa sentada. Eu achei como estranho. Desculpe lá,
mas não é aprovado, o avião está vazio, mas o meu bilhete nesse lugar onde você está sentado. Assim, sabe, é que eu tenho o bilhete de não fumador, mas estava-me a apetecer fumar um cigarro e vim-me sentar aqui. Pois bem, esse depois conversa, não é? Palavra puxa palavra. Esse amigo conhecia muito bem o Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva tinha andado com ele ao colo. O tio dele tinha sido amigo do Agostinho da Silva, colega, tinha escrito um livro de poesias, com um poema dedicado ao Agostinho da Silva. Eles eram proprietários de uma empresa, de uma bebida que é uma bebida achopada medicinal cá em São Salvador da Bahia, que é Jurubé, do Leão do Norte. E a verdade é que ele depois veio do Brasil com uma garrafa de Jurubé, do Leão do Norte, e com um livro de poemas que tive que ir entregar ao Agostinho da Silva. Quer dizer, portanto, fomos encontrar o Agostinho da Silva no Brasil. E essa, de facto, portanto, quer dizer, o Agostinho tem uma magia, não é? Esta magia à volta do Agostinho também nos prende, nos apaixona, e, portanto, e que a gente não pode ignorar o todo. E então essa é uma das recordações que eu tenho do Agostinho da Silva, inesquecíveis, naturalmente. A segunda foi quando foi com o amigo Eduardo Espírito Santo, fomos outra vez à casa do Agostinho da Silva, quer dizer, que depois tornou-se um hábito, não é? Ter o prazer, ter a oportunidade de conversar com um sábio, não é? Agostinho da Silva, a pessoa ia lá conversar e podíamos, aquilo era uma porta aberta, a gente chegava lá, ele abria-nos a porta e atendia-nos, então era uma alegria. Então, fui lá com o Eduardo Espírito Santo, depois fui lá com os amigos, fui com o Manuel João Croca, e houve uma altura que até fizemos uma gravação que publicámos no Esteiro, que chamámos, a salvo erro, Só a criatividade pura nos consegue libertar do espaço e do tempo. Portanto, era uma máxima do Agostinho, não é? Só a criatividade pura, não é? Quer dizer, só a criatividade pura nos consegue libertar do espaço e do tempo. E quer dizer, dizia o Agostinho da Silva que o homem nasceu para criar, não nasceu para trabalhar, não era o que eu costumava dizer, e portanto criar podia ser até estrelar um ovo, não é? Que era a forma como cada um adorava a vida, aceitava a vida, se apaixonava pela vida, etc. Não é? O ato da criação, o ato da criatividade. E então foi muito engraçado essa visita também que fizemos ao Agostinho da Silva. Levámos-lhe um queijinho de azeitão, levámos-lhe uma garrafinha de moscatel, e o Agostinho da Silva ficou maravilhado com aquilo. Porque assim, era mesmo assim que eu gostava de viver. Cada um dá aquilo que tem. Levámos o queijo de azeitão e levámos a garrafa de moscatel. E ele depois, quando vinhamos a sair, disse assim: "Você sabe o que quer dizer Alhos Vedras?" Quer dizer, não? Disse: "Bem, Alhos Vedras, quer dizer, o pessoal lá da história e tal, Alhos Vedras, Alhos Vedras, vem do latim, tem uma alhos, vetos, velhos, alhos velhos." Não, Alhos Vedras quer dizer homens velhos, ou homens antigos. E depois a gente aqui, como sonha com muita facilidade, diz homens velhos com asas. Então, Alhos Vedras quer dizer, na palavra do Agostinho da Silva, quer dizer homens antigos, homens velhos, mas a gente acrescentou com asas. E até o Luís Mourinho interpretou muito bem esse sentimento. Sem nunca termos falado sobre isso, devo confessar, e até abrimos num blog há pouco tempo. O Luís Mourinho lhe chamou Histórias de Outros Velhos. E eu até lhe mandei um